Olá, bom dia, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Este é o programa semanal Gestão Pública em Foco. Eu sou Antônio Moreno, diretor da GEPAM, e hoje nós vamos conversar com o professor Leonardo Vieira de Souza sobre o tema o Sistema de Registro de Preços nas Licitações. Fica uma pergunta: a ata de registro de preços é a salvação das compras públicas? Fica comigo e você terá essa resposta. Bom, toda segunda-feira, às 9 horas, eu recebo aqui um convidado para falar de temas que interessam no dia a dia da administração pública, né? E, para isso, hoje eu convidei o professor Leonardo Vieira de Souza, que vive esse tema sobre licitação na prática, né? Professor Leonardo, seja muito bem-vindo. Olá, Toninho. Olá a todos que nos acompanham. Agradecendo também pela oportunidade, mais uma vez, estar aqui. Todos da GEPAM e todos que nos acompanham também, que nos atribuem essa credibilidade de compartilhar temas tão interessantes. Muito bem. Antes de a gente começar, eu queria fazer a apresentação do professor Leonardo, né? O professor Leonardo, ele é funcionário aqui, consultor da GEPAM, ele é advogado, é consultor jurídico, é instrutor de cursos da Escola Virtual de Governo da GEPAM, possui especializações em direito constitucional e administrativo, direito eleitoral e em direito público, com ênfase em licitações. Tem atuado aqui na GEPAM na área de direito administrativo, tributário, terceiro setor e gestão pública. Também lembrando que o professor Leonardo ele vai dar um curso aqui na GEPAM sobre esse tema, o sistema de registro de preços nas licitações. O curso vai ser no dia 4 de agosto. Vai ser um curso online, o dia todo, das 9 às 12, das 14 às 17, e você pode fazer a sua inscrição pelo site da GEPAM, né, desse curso online. Você fazendo a inscrição, você assiste, participa, né, tem a interação com o professor Leonardo durante o curso, mas você pode também voltar a assistir novamente o curso, ele fica disponível por 20 dias para você, tá bem? Bom, vamos começar, Leonardo. Eu queria primeiro falar um assunto com você que eu acho muito importante. A nova lei de licitação, ela trouxe o planejamento como princípio, né? Não tinha na 8666. E agora ela passou como um princípio. Então, hoje nós temos lá o plano de contratação anual, nós temos documento de formalização de demanda, nós temos o estudo técnico preliminar. E isso daí, na tua visão, ela é burocracia ou é uma blindagem, né? A gente vê que na lei de licitação, o sistema de registro de preço, ele não nasce lá no setor de compras, né? Mas ele nasce lá no plano de contratação anual que foi feito no ano anterior. Depois tem um estudo técnico preliminar, né? E assim vai. Como que os municípios, então, podem transformar o documento de formalização de demanda dos setores requisitantes em uma ferramenta real de planejamento, evitando, então, que as atas de registro de preço fiquem superdimensionadas ou descoladas da realidade fiscal do município. Como é que você vê isso? Pois é, né? No dia 4 de agosto a gente vai tratar com mais profundidade sobre isso, mas para a gente começar a entender já, o registro de preço, ele é um instrumento auxiliar, que está previsto na lei de licitações. E ele é um sistema porque ele não é modalidade de licitação. Ele é acoplado a uma modalidade de licitação, seja pregão, seja concorrência. Então, quando a gente fala do sistema de registro de preços, a gente tem um processo diferente de contratação pública. Ao invés da gente ter o tradicional pregão, o tradicional concorrência, onde no final a gente vai firmar um contrato, no registro de preço, nós temos a figura da ata. Então, ao final de todo o processo, nós firmamos um documento que se chama ata de registro de preço. Nós não vamos ter contratado, nós vamos ter detentor da ata, nós vamos ter uma série de expressões e definições diferentes, porque ele é um sistema que realmente é diferente da contratação tradicional. E por que ele é diferente, né? Ele é diferente porque o sistema de registro de preços, ele foi pensado com uma ideia de você racionalizar as contratações públicas. Porque com o registro de preço, que só pode ser utilizado para demandas incertas ou imprevisíveis, nós temos uma ferramenta
em que eu tenho saldo e eu vou contratar, comprar, consumir esse saldo conforme a minha necessidade. Então, ele é esse instrumento de consumo, esse instrumento de planejamento, como o Toninho já trouxe, que é um dos princípios lá do artigo 5º da Lei de Licitações. O Então, sistema de registro de preço é para o período de... Oi, Toninho, desculpa. Você encontrar uma ata de registro de preço, ela tem validade para 12 meses, prorrogável 12 por meses. mais 12. Pela nova lei, pela antiga lei a gente não tinha isso. Era só até um ano de registro de preço, tinha que fazer outro, né? Então, é isso que eu queria deixar claro para os nossos ouvintes. Isso, então ele é esse instrumento para demandas incertas e imprevisíveis, que você pode utilizar pelo período de um ano e prorrogar por mais um ano. Inclusive, nessa prorrogação, pela nova lei, que é coisa nova, né? Surgiu a dúvida um tempo atrás, não é? E o saldo da ata, como que funcionaria? Eu não tenho contrato, eu posso consumir a ata por empenho. É lógico, se eu fiz uma ata lá para 100 notebooks, eu posso gerar um contrato dessa ata se eu achar que é interessante. Mas eu gero um contrato do saldo dessa ata, tá? Eu posso gerar um contrato de toda a ata? Posso, também. Né? E a gente tem uma série de complicações. Tem uma decisão recente, por exemplo, do Tribunal de Contas, que o município fez uma ata e ele converteu todo o saldo da ata em um contrato em questão de meses. O tribunal veio em cima, porque falou, olha, se você fosse precisar de todo o saldo, então você sabia quanto você ia precisar, você não tinha incerteza ou imprevisibilidade, que são os elementos para você utilizar o registro de preço. Né? Então, é lógico, você pode gerar um contrato para 5 notebooks agora, daqui a um mês, você gera outro contrato para mais 15 notebooks, você pode usar só um empenho, utilizar só instrumento substitutivo. Você não pode fazer uma ata, né, por exemplo, a compra de combustível, né? Você tem um histórico de quanto que você gastou no ano anterior de combustível, agora eu comprei mais 5 carros, portanto eu calculo e faço então o pregão, correto? Correto. Não vou fazer ata de registro de preço. Então tem que ser o imprevisto, né? É para essas situações aí. E é isso que eu tenho que ter na minha fase interna. Então, no meu DFD, no meu ETP, eu tenho que justificar isso, essa motivação para adotar o registro de preço e não adotar um processo de licitação convencional. Porque o registro de preço, como ele modifica essa lógica, ele acaba criando o quê? A ata em si, o que ela vai criar? Ela vai criar a obrigação do fornecedor em te entregar e vai criar a mera expectativa de que você vá consumir aquele saldo. Então, a lógica é que o fornecedor, quando ele vai participar do registro de preço, ele entenda isso. Então, o preço que ele vai ofertar já é pensando nisso. Talvez eu não venda tudo aquilo. Talvez eu venda só uma parte daquilo e ainda mais. O meu frete talvez seja totalmente rateado em vários fornecimentos específicos. Então, o preço que a gente tem no registro de preço, ele é diferente do preço de uma licitação por essa logística toda. Então, quando você adota esse instrumento, tem que ser mais vantajoso você tê-lo para consumir conforme a sua necessidade, de maneira motivada. Você tem que entender que a lógica do processo, ela muda. Então, por isso, essa pergunta que o Toninho trouxe é relevante, porque as peças da licitação têm que justificar essa ocasião específica. E eu trago um exemplo. O Tribunal do Estado de São Paulo, ele sempre entendeu de maneira muito rígida, tem até súmula, que é contrária ao uso do registro de preço para serviços contínuos. Sim. Porque se o serviço é contínuo, você tem uma previsibilidade de quanto você vai precisar dele. Então, como regra, não caberia o registro de preço. Mais recentemente, o tribunal tem entendido em algumas situações, como o corte de grama, roçagem, que você consegue justificar a imprevisibilidade de um serviço contínuo. Então, há exceções hoje. E se você não está antenado nas mudanças dos tribunais, nas mudanças de posição, às vezes você fica perdido em súmulas antigas. Por isso que a gente está idealizando esse curso, que será realizado em conjunto com a GEPAN no dia 4 de agosto, para a gente trazer, além da instrução do que está na lei, como o Toninho trouxe, 12 meses mais 12, trazer também essas inovações com relação à posição dos tribunais sobre o registro de preço. Bom, Leonardo, eu queria falar um pouquinho sobre a questão da regra eletrônica e o fim do presencial, né? Os municípios estão prontos para o certame 100% digital, né? Porque a nova lei, ela estabelece a sessão pública eletrônica. Essa é a regra absoluta, né? A regra tem que ser eletrônico. Exceção é o presencial. E para você fazer o presencial, você tem que filmar a sessão, tem que transcrever a termo, tem que justificar porque, olha, na minha cidade não tem internet, não tem mais justificativa hoje, né? É muito difícil você justificar por que você está fazendo presencial e não eletrônico, correto? Bom, aí vem uma pergunta: quais são os maiores gargalos práticos que os agentes de contratação municipais, né, eles enfrentam para rodar um sistema de registro de preço eletrônico? E a falta de infraestrutura tecnológica local pode colocar em risco essa legalidade de todo o certame?
Hoje, Toninho, assim, no panorama dos clientes da GEPAN, acho que a maioria deles fazem licitações eletrônicas, né? Existem alguns que ainda fazem licitações pontuais presenciais e existem alguns que ainda estão, bem poucos, né? Mas que estão apegados ainda à licitação presencial. A Alguns orientação que a gente municípios, sempre né, faz. Leonardo? Acho que até você já foi também. Alguns municípios, a GEPAN teve que ir junto no primeira licitação eletrônica, porque as pessoas tinham medo de como utilizar, de como fazer. Então, como empresa de consultoria, nessa hora, para dar segurança, né, um técnico da GEPAN vai junto. E, às vezes, quando é uma licitação presencial, né, obras e tudo mais, também pode se valer da consultoria da GEPAN e a gente vai junto para dar, vamos colocar aquele apoio técnico, tá? Porque a GEPAN ela é uma empresa na área de licitações, né? Compras, licitações, contrato, fiscalização de contrato, mas envolve todo também a parte de planejamento, PPA, LDO, LOA, controle interno, RH, né? Então, a gente trabalha em todas essas áreas. Então, os clientes da GEPAN podem se valer da nossa consultoria como apoio nesses momentos aí, tá certo? O Leonardo já fez isso, e como também a gente dá os cursos nas prefeituras, né? Os cursos podem ser presenciais, né, em company, pode ser curso online ao vivo, nós temos os cursos gravados, então vocês fiquem à vontade para utilizar aí dos serviços da GEPAN. Leonardo, pode continuar, desculpa. Inclusive, Toninho, a gente presta muito assessoria imediata à distância também, né? Às vezes o pessoal está lá no eletrônico, e assim, né, gente? Licitação eletrônica, você tem participante do país inteiro. Então, as certidões são totalmente diferentes. A documentação de junta comercial, às vezes, é diferente. O fornecedor, às vezes, a plataforma é totalmente diferente. Então, às vezes, no dia a dia mesmo, a gente acaba auxiliando até nessa prática imediata. Estou ali numa sessão, aconteceu aqui um negócio urgente que nunca tinha acontecido nessa plataforma. A gente acaba auxiliando também nessa assessoria eletrônica, tá? Então, como o Tony falou, tanto presencial quanto eletrônica, a GEPAN estará presente sempre. Voltando ao questionamento, então, hoje, tecnologia, na verdade, além de obrigatória, ela é necessária, né? Os servidores que nós temos, que já atuam com licitações eletrônicas, dificilmente eles pensam em voltar para presencial quanto ao rito, né? Quanto à condução. Porque você não tem aquele contato com o fornecedor, você não tem que escutar muitas coisas, você não tem aquela coisa de papel. Na sessão eletrônica, você tem o chat e a documentação disponível ali no sistema, você consegue trabalhar de maneira mais concentrada, não é? Então, a orientação que a gente sempre passa é, já inicie o eletrônico. Ele não vai criar barreiras quanto a registro de preço, os sistemas são totalmente adaptados a isso hoje, e ele não vai criar outras barreiras a mais. O problema que a gente tem do eletrônico hoje é justamente a disputa de preços. Porque você tem fornecedores do país inteiro e fornecedores que muitas vezes são irresponsáveis. Então, a gente tem uma queda muito grande nas propostas que são lançadas, nas propostas na disputa de preços ali. Então, o que a gente precisa ter como consciência é sempre estruturar editais de uma maneira que tente evitar esses aventureiros aí. Eu sei que é difícil, mas a gente tem que pensar também que existe segundo colocado, terceiro colocado. Então, apesar dos problemas do eletrônico, o ideal é já entrar nesse universo eletrônico, porque ele não vai criar muitas barreiras, a gente tem que se adaptar a isso. Essa é a realidade que já está à nossa porta. E aí a possibilidade agora, né, por decisão do TCU, né, de você exigir, poder exigir num pregão eletrônico aí, você exigir calção também, né? Então isso daí pode ajudar você a afastar os aventureiros, né? Eu queria falar um pouquinho sobre o novo papel do carona na lei de 14.133, né? O fim da farra das atas, né? Porque a figura do órgão não participante, né, o famoso carona, ele sofreu restrições severas, né, e um maior controle na nova lei. Como que as prefeituras devem se posicionar agora? Vale mais a pena investir energia para ser o órgão gerenciador de uma ata robusta? Ou a estratégia mais inteligente e econômica hoje é focar na adesão planejada a atas de outros entes? Como que você vê isso daí? Assim, a orientação que a gente transmite sempre, o que é o ideal, da visão da lei mesmo, né, pessoal? É você sempre pensar em fazer os seus próprios processos. O carona, ele é uma verdadeira exceção. Até porque quando a gente fala de carona, para quem não conhece ainda, o carona é aquele instituto que permite com que você contrate de uma ata de outro órgão. Então, você não participou da fase interna, o órgão já fez o processo, ele já firmou a ata de registro de preço, e você quer contratar com aquele preço que ele fez a ata. Então, você vai pegar carona. Uma ata que funciona bem, né, e é muito antiga, é as atas do FNDE na compra de ônibus, né? Então, em vez de você fazer o ETP, DFD, termo de referência, para comprar um ônibus, as características, você adere àquela ata do FNDE, que está lá fazendo 5.000 ônibus, então, né, consegue comprar muito mais barato, correto?
Então, isso é muito mais ágil. Esse é um exemplo típico, clássico, né? Tinha também, eu lembro da Secretaria de Estado na compra de insulina, também foi bom. Então, tem algumas atas que funcionam muito bem para os municípios, né? Por favor, continue. Essas atas do governo federal e do estado também, elas são atas voltadas realmente ao consumo dos municípios, né? Então, essas atas são interessantes porque elas são pensadas nisso, nesse grande volume, nessa grande quantidade de contratação de outros órgãos. Elas são atas pensadas nisso. Atas do Ministério da Saúde também de medicamentos, a gente tem atas nesse sentido, de insumos hospitalares. Então, é sempre bom a gente consultar essas opções, especialmente se são da União e do Estado, né? Agora, quando a gente fala do carona propriamente dito, não sem ser esses caronas de políticas públicas que envolvem o Estado, a União, mas o carona que você quer pegar carona no município vizinho, ou que você quer pegar carona no município de outro Estado. Esse é o carona que precisa de atenção, né? Que a gente tem que ter um pouco mais de cuidado. Porque esse é o carona em que você precisa instruir o processo e você precisa também ter uma análise de validação do processo que você está aderindo, para ver se ele está correto, se o preço está adequado, se realmente o fornecedor vai te entregar. Porque pela nova lei, o carona se tornou possível. Na antiga lei de licitações, a gente não tinha essa certeza. O Tribunal do Estado de São Paulo entendia que o carona era vedado, porque não tinha autorização legal. Com a nova lei, o tribunal já está admitindo. Só que a gente tem que tomar cuidado, porque imagina que você vai pegar carona numa ata de Minas Gerais. Aí imagina que você é fiscalizado pelo Tribunal do Estado de São Paulo. Agora imagina que a ata que você aderiu lá em Minas Gerais, ela tem dispositivos que confrontam com súmulas do Tribunal do Estado de São Paulo. E aí você imagina como que o Tribunal do Estado de São Paulo vai fiscalizar essa sua adesão. Então a gente precisa ter todo o cuidado do mundo para na hora de pegar carona, especialmente essas caronas com outros municípios ou de outros estados, de fazer a validação também dos termos daquela ata, né? Todos esses cuidados, o fornecedor aceitar, o órgão gerenciador aceitar, eu justificar o preço, justificar também o objeto que está sendo adquirido, esses cuidados todos a gente vai esmiuçar melhor no curso que vai ser no dia 4 de agosto, inclusive com roteiro, com modelo de processo de como que eu devo proceder aí com o carona, que é um processo muito atípico, né? A lei não esclarece de maneira muito clara como você tem que fazer. O que a gente tem é a doutrina falando que, olha, o carona é uma hipótese de contratação direta. A gente, às vezes, tem dificuldade até no sistema da prefeitura, em como que a gente vai lançar o carona, porque não tem lá o dispositivo expresso do carona. Então, às vezes, o pessoal acaba utilizando outros fundamentos no sistema para poder lançar. Então, coloca dispensa de licitação, né? Tá? Estou dispensando de licitação, né? E aí gera um problema, Toninho, às vezes, porque aí o pessoal acaba lançando como dispensa em razão do valor. O valor do carona não entra na soma da dispensa, e aí acaba entrando no sistema. Então, isso depois gera um problema lá na frente. Então, todos esses cuidados a gente vai tratar no curso com mais detalhe, com modelos também, né, para ficar bem prático. Leonardo, eu queria agora entrar num outro tema, que é a tal da pré-qualificação. Né? Como que nós podemos usar esse instrumento para afastar fornecedores aventureiros, né? A gente sabe que muitas compras contínuas na prefeitura, elas fracassam porque o licitante vencedor entrega produtos sem qualidade ou até abandona o contrato, né? E a nova lei de licitação, ela trouxe aí a pré-qualificação de objetos e de licitantes como um poderoso instrumento auxiliar, né? Então, como que a administração pública ela pode usar a pré-qualificação de forma estratégica para garantir que apenas marcas e fornecedores de alto padrão participem, então, do sistema de registro de preço, né? Sem, lógico, com isso, violar os princípios da ampla competitividade. Como que você vê isso? Quando a gente fala dos instrumentos auxiliares, a gente tem o registro de preço, que a gente está tratando aqui especificamente nesse episódio, que a gente vai ter a capacitação, e tem também outros, como a pré-qualificação, que é um instrumento auxiliar que busca o quê? Você antecipar análise de habilitação ou análise de objetos mesmo que serão fornecidos na futura licitação. Então, a ideia da pré-qualificação é você antecipar etapas do futuro processo licitatório que você vai fazer. Então, dentro do contexto do registro de preços, você pode utilizar também a pré-qualificação, que é justamente esse instrumento que busca trazer qualidade. Imagina que você está comprando impressoras, notebooks, e para você garantir uma compra desse equipamento tecnológico de qualidade, você, antes da licitação, abre uma pré-qualificação com critérios estabelecidos no edital, onde você vai analisar as marcas de computadores e de impressoras que serão apresentadas e vai qualificar aquelas que atendam aos critérios que você estabeleceu. Lá no momento da licitação, só vão poder participar as empresas que oferecerem aquelas marcas que estavam pré-qualificadas. Então, é uma possibilidade de você direcionar justificadamente a qualidade das suas compras públicas, inclusive no registro de preços, tá? Então, a pré-qualificação é um instrumento importantíssimo para isso, para trazer qualidade, desde que a gente
instrua muito bem o processo e crie critérios aí para fazer essa análise prévia, não é? Antes do processo de licitação. Muito bem. Então, o curso do Leonardo vai ser no dia 4 de agosto. Olha, nós já falamos aqui, vou até voltar aqui no meu. Nós falamos sobre a regra eletrônica, nós já falamos o papel do carona, nós conversamos sobre a pré-qualificação, né? E agora vamos falar sobre o credenciamento, né? O mercado aberto da administração pública para serviços contínuos ou não, né? O credenciamento ele ganhou destaque na nova lei, né, como uma solução fantástica para contratações em que a administração precisa de múltiplos prestadores de serviço. Por exemplo, eu preciso fazer uma contratação de exames médicos, exames laboratoriais, passagens, né, manutenção, fonoaudiólogo, fisioterapeuta e etc. Então, eu credencio profissionais, né, para credencio bancos para receber carnê de IPTU e tudo mais. Em quais cenários práticos, Leonardo, o credenciamento se mostra mais eficiente e seguro, né, do que o próprio registro de preço tradicional? Como que você orienta, né, como definir critérios objetivos de distribuição da demanda entre os credenciados para evitar o favorecimento de um em detrimento de outro? Isso é muito interessante também, porque assim, se a gente tem um registro de preço como um instrumento de racionalização das compras públicas, a gente tem, por outro lado, o credenciamento, que é um instrumento que busca justamente isso, múltiplos fornecedores, você ampliar ao máximo possível as contratações. O registro de preço, ele não busca vários fornecedores, ele busca um fornecedor para entregas pontuais conforme você for precisando. Então, a gente percebe que são instrumentos que têm finalidades diferentes, né? Então, dentro dessa lógica do objetivo de cada um, nós precisamos saber distinguir qual será cabível em cada momento adequado. Por isso que é interessantíssimo a gente conhecer o credenciamento, conhecer esses critérios de distribuição das demandas do credenciamento, né? Como ele faz essas distribuições, como é que o credenciamento tem que ser estruturado, como que é a fundamentação legal do credenciamento, para que a gente saiba distinguir o momento de utilizá-lo e o momento de utilizar o registro de preço propriamente dito. Porque em muitas situações, a gente faz um credenciamento para contratar uma demanda, ou para contratar a demanda toda de uma vez, ou para contratar, então, os fornecedores de maneira que, na verdade, eu deveria ter utilizado o registro de preço, tá? Então, isso é um problema que tem se criado, e é por isso que a gente gosta muito de trazer essas diferenciações, para que na hora de tomar as decisões nós tenhamos em mente para que serve o registro de preço, para que serve o credenciamento, né? Então, o credenciamento ele é uma ferramenta muito útil, mas ele tem uma finalidade totalmente distinta do registro de preço. Por isso que a gente gosta de orientar adequadamente a fundamentação do registro de preço, porque ele tem um cabimento muito maior do que o credenciamento propriamente dito, né? A gente consegue justificar muito mais um registro de preço do que um credenciamento em muitas situações. Muito bem. Eu queria agora entrar num assunto, esse daqui a gente não vê em muitas prefeituras, mas é o procedimento de manifestação de interesse, o PMI, né? Que é uma parceria com a iniciativa privada, né? Ou é um risco de direcionamento? Há quem entenda de uma forma ou de outra. Então, o PMI ele permite que o município ele chame a iniciativa privada para propor estudos, né, investigações e projetos, então, para resolver um determinado problema complexo da gestão. Como que na tua visão, Leonardo, como que o gestor público pode conduzir um PMI com segurança jurídica, né, para garantir que as contribuições das empresas privadas realmente sirvam ao interesse público e não para direcionar ou viciar a futura contratação? Como que você vê essa questão? Isso é muito interessante da gente também fazer distinção, porque a gente falou do credenciamento agora há pouco, em comparativo com o registro de preço. São instrumentos diferentes, com finalidades diferentes, né? No PMI, a gente também tem uma finalidade diferente, que é justamente você buscar projetos junto à iniciativa privada. Então, você está abrindo a possibilidade de selecionar um projeto gratuitamente e depois contratar um terceiro para executar esse projeto que você contratou, selecionou de maneira gratuita. Então, nós temos no PMI uma lógica de seleção para posterior uso desses projetos, que é totalmente diferente também do credenciamento. Porque no credenciamento, você já tem uma ata firmada com possíveis prestadores. E por que eu estou fazendo essa diferenciação? Porque tem muitos municípios que, às vezes, fazem registro de preço para projetos de engenharia. E aí, qual que é a justificativa base nessas situações? Você cria lá uma padronização dos projetos e você faz o registro de preço
porque você não sabe quando você vai precisar daqueles projetos. Você quer ter a ata pronta e consumir ela aos poucos. Justificadamente até que é possível fazer. Mas quando a gente fala do PMI, você está buscando uma solução inovadora. Então não é que você não tem previsão de quando você vai precisar, na verdade você nem sabe o que você está precisando. Então por isso que é importante distinguir os dois, para ter noção adequada de quando aplicar um e quando aplica o outro, tá? O PMI é totalmente diferente realmente do registro de preço. Inclusive o registro de preço, ele é aplicável hoje para obras e serviços de engenharia, pessoal. Isso está previsto na lei, é possível. Se você padronizar as obras e serviços de engenharia, você pode usar o registro de preço. Ele é cabível também para dispensas e inexigibilidade de licitação, que é uma coisa totalmente diferente que a gente tinha na antiga lei. O saldo da ata, a gente falou de renovação. Você vai prorrogar por mais 12 meses, esse saldo é renovável? Ah, e quando eu vou fazer registro de preço e eu dimensiono a mais, isso vai impactar na minha habilitação. O fornecedor que às vezes conseguiria me entregar, não vai conseguir apresentar atestado suficiente, porque eu subi o quantitativo lá em cima. Ah, e se eu fizer uma ata, isso acontece muito com consórcio, né? Uma ata que o pessoal tem chamado de barriga de aluguel. Uma ata com vários quantitativos, mas eu não vou consumir. Quem vai consumir são os municípios que são consorciados. Pessoal, todos esses detalhes que demandam um pouco mais de aprofundamento, de explicação, a gente vai tratar no curso que a gente vai fazer aqui em conjunto com a GEPAM no dia 4 de agosto. O problema é o vencedor dessa ata sair aí divulgando a ata para vender a ata, né? Os vendedores de ata. A gente teve até um caso fantástico um tempo atrás, né, que se cobrava taxas para adesão, foi um problema dramático também. Exato. Bom, eu sempre, nos podcasts nossos aqui, a última pergunta, estamos caminhando para ela, né? A gente sempre fala sobre a responsabilidade dos agentes públicos, os agentes de contratação. Então, eu queria falar um pouco sobre isso, sobre o peso nas decisões da fase interna, né? O sistema de registro de preço, ele exige uma atuação coordenada de vários setores, né? Ou seja, quem é que faz a pesquisa de preço, tá certo? Quem elabora o edital, né? Quem faz, tem o parecerista jurídico, tem o agente de contratação, né? E aí, com a segregação de função imposta pela nova lei, né, de quem é a responsabilidade de uma ata, se uma ata for homologada com sobrepreço. Diante de todos esses aqui, quem fez a pesquisa, quem elaborou o edital, o parecerista e o agente de contratação. E aí, teve sobrepreço lá na hora da homologação, quem que vai ser o responsável, hein, Leonardo? A gente tem uma série de jurisprudências sobre isso, né? Inclusive, quanto o homologador, aliás, né, a autoridade máxima, a gente tem jurisprudência que fala que se fosse um vício oculto, né, um equívoco que não tinha como ele diagnosticar, ele não seria responsabilizado. Mas, em regra, quando ele vai atuar ali na homologação do processo, ele tem que verificar a pesquisa de preço também, se foi adequadamente feita, né? Tem também decisões que dizem que, olha, o agente que atua na fase externa, o agente de contratação, o pregoeiro, ele não atuou lá na pesquisa de preço. Se ele não conseguia verificar que o preço realmente estava equivocado, ele não teria responsabilização em cima disso. Mas, gente, a regra é que todo mundo verifique e fiscalize o processo. Porque no final das contas... Colocou impressão digital no processo, né? Todo mundo está participando desse sobrepreço no final das contas, né? Então, o ideal é sempre a gente trazer essa ideia de que, olha, todo mundo tem que conhecer tudo, e todo mundo só conhece tudo se fizer capacitação, se continuar, ou se contar com um apoio especializado para poder fazer, auxiliar nessa fiscalização, né? Aqui na GEPAM, a gente recebe, nós temos aqui, né, dezenas de consultores, né, então a gente recebe pareceres, pedido de pareceres diariamente, né, e nós podemos auxiliar a prefeitura, a Câmara Municipal, né, em todas essas etapas, né, e também em todas essas modalidades, né, PMI, credenciamento, pré-qualificação, né, a questão do carona, regra eletrônica e tudo mais. Então, tendo interesse, gente, entre em contato conosco. Lembrando mais uma vez, então, que todo esse assunto aqui que nós, né, hoje o bate-papo nosso foi sobre o sistema de registro de preço nas licitações, né? O professor Leonardo vai estar dando um curso no dia 4 de agosto de 2026, tá certo? Falando sobre esse tema. É um curso online, você faz a inscrição pelo site da GEPAM e você tem 20 dias, então, para assistir o curso. Leonardo, fica aí, então, as suas despedidas, aí, as suas palavras finais, por favor. Muito obrigado, Toninho. Obrigado, GEPAM, a todos que nos acompanham também. E foi um prazer estar com vocês aqui mais uma vez. Venham conosco, consulte o site da GEPAM, que a gente tem muita capacitação, que eu tenho certeza que vai ajudar, e vocês também nos ajudam a conhecer mais a realidade, né, de cada órgão, de cada estrutura. Muito bem, então convido todos vocês para buscarem essa atualização, né, e acessarem o site da GEPAM para fazer sua inscrição, www.gepan.adm.br.
tá certo? E deixo aqui já o convite para o nosso próximo episódio do Gestão Pública em Foco. Na próxima segunda-feira, às 9 horas, vou estar recebendo aqui mais um especialista, né, falando de temas que interessam à administração pública. Professor Leonardo, muito obrigado, né? Uma excelente semana para você e também para todos, e até o próximo episódio.